Todo mundo tinha sido avisado que poderíamos ter um desastre. Fala galera, eu sou o Lucas, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez para comentar sobre a tão aguardada terceira temporada de One Punch Man, e que está sendo bem polêmica nessa temporada, muito por conta de como está sendo feita, porque não há temporada digna de One Punch Man comparado à primeira temporada. Na segunda temporada já tivemos um downgrade, mas a terceira temporada começou ridícula, assim, os primeiros episódios, o primeiro e o segundo episódio, nossa, um pior que o outro ainda. E bom, é muita coisa aí questionável e que o pessoal tem razão de questionar, porque tá muito ruim a adaptação, tá muito ruim a produção do anime, e é uma coisa aí que todo mundo tá questionando, só que tem gente que tá dando uma exagerada também, não sobre a adaptação em si, mas sobre os ataques que estão fazendo ao diretor. Eles podem questionar um trabalho, mas o que eles estão fazendo não é questionar o trabalho dele, mas sim atacar a pessoa dele agora, e que é uma coisa que estão exagerando e que eu vou entrar em mais detalhes já, enquanto eu vou comentando sobre como estão os episódios e também o que esperar aí do final, porque assim, tá tenebroso o negócio em One Punch Man. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos, seja sobre One Punch Man ou outro anime. Então bora começar. E bom, depois de muito tempo, na verdade 6 anos, o anime de One Punch Man voltou. E bom, é uma estreia muito aguardada, até porque é uma obra muito famosa e o anime fez um baita sucesso com a sua primeira temporada. A segunda temporada ela conseguiu manter um certo sucesso, menor que a primeira, mas conseguiu manter. Ela teve um downgrade aí na sua produção, aí na adaptação dela, só que mesmo assim conseguiu manter o público. E era esperado que eles conseguissem manter pelo menos o nível da segunda temporada na terceira temporada. Uma coisa que o pessoal perdeu esperança antes mesmo de começar o anime, porque no trailer que eles soltaram, dava pra ver que o negócio estava feio. E uma coisa que mostrava que estava feio a situação do anime, é que o trailer, ele foi lançado uma semana antes da estreia do anime, parecendo que eles estavam extremamente atrasados, e realmente estavam atrasados, estava caótica a produção da terceira temporada de One Punch Man. E bom, quando chegou o trailer, nossa, parte dos fãs já perdeu a esperança na terceira temporada, porque dava pra ver como estava a adaptação. É algumas partes assim dos primeiros episódios, mas indica como vai ser o restante da temporada, pelo menos boa parte. E uma outra coisa que preocupou mais ainda os fãs é o diretor que foi anunciado para a terceira temporada, porque é um diretor que nunca trabalhou com ação, trabalhou com anime de romance, uns animes bem curtinhos, na verdade, não dá nem 24 minutos, então era uma coisa bem preocupante, porque era uma aposta, até porque ele não dirigiu nenhum anime de romance tão grande assim também, era uma completa incógnita assim, se ele ia conseguir sair bem ou não. O pessoal tava com a esperança que pelo menos ele conseguisse fazer um trabalho mediano, pelo menos conseguisse manter um certo nível ali, até porque não dava pra esperar muita coisa dele. Uma coisa que o pessoal sabia que ele ia conseguir trabalhar bem é a parte de fanservice, incluindo com as personagens femininas, porque ele trabalha muito bem isso nos outros animes que ele trabalhou. E bom, o primeiro episódio é o episódio mais parado, não tem tanta ação, na verdade não tem ação nenhuma, até porque a parte de ação que teríamos, uma parte bem curtinha, ela foi cortada no final, e que foi uma escolha deles e que não sabemos do porquê eles cortaram essa parte. Tem gente que diz que é por conta que essa parte seria uma classificação 16 ou até 18 e por isso que cortaram. Então tem várias explicações do porquê eles cortaram essa parte, e com o corte dessa parte no primeiro episódio não tivemos nenhuma ação. Foi praticamente um episódio de conversa com a Fubuki, indo ao apartamento do Saitama para recrutá-lo e encontrando ele com vários rank-S no apartamento dele. E bom, certas partes ali, como a parte de comédia, o diretor conseguiu manter um certo nível, não é grande coisa também, mas ele até conseguiu manter pelo menos razoável. Ela poderia ser melhor, mas é o menor dos problemas com essa temporada. E bom, uma coisa que eles deveriam ter feito é ter dado uma recapitulada nesse mesmo primeiro episódio, porque assim, fazer um episódio 0 para dar uma recapitulada, algumas pessoas nem vê episódio 0, então eu acho que eles poderiam ter pego, uns 4, 5 minutos e ter feito meio que um recap ali, contando tudo que aconteceu até agora, para dar uma contextualizada dos eventos de agora, e que eles não fizeram. Foi uma coisa que algumas pessoas sentiram falta, até porque faz 6 anos que tivemos a segunda temporada, então o pessoal quer relembrar de algumas coisas, pelo menos os pontos principais, e é uma coisa que eles não fizeram, uma coisa que eles colocaram lá naquele episódio 0 lá que eles falaram, mas episódio 0 muita gente não liga, então é uma coisa que eles deveriam ter usado nesse primeiro episódio, até porque não é como se o anime estivesse voltando depois de 1 ou 2 temporadas aí, ou 1 ano depois, não, ele está voltando depois de 6 anos, então é uma coisa que faltou nesse primeiro episódio para muitas pessoas. Mas o maior dos problemas com certeza foi a parte da animação, em que o pessoal já pegou no pé nos trailers e no primeiro episódio já ficou notório como ia ser, até as partes que tem menos movimento, que não tem ação nenhuma, tava totalmente movimento zero, tava ridículo o negócio, era um PNG ali colocado na tela, assim, como eu falei já em Blue Lock, ou até o T-Bait, né, o The Beginning After the End, tava ridículo o negócio. No máximo a conversa do Saitama com o pessoal do seu apartamento, que teve um certo movimento, mas foi mais a boca se mexendo mesmo. Então assim, desde o início dá pra ver a economia que eles estão fazendo. Na verdade, não digo economia, na verdade falta de recurso também, porque eu creio que eles fizeram ali com o que eles têm, até porque tem muita coisa aí que eu vou falar mais à frente e que está relacionada a do porquê essa produção está muito ruim. E bom,
bom, falando mais de cenas toscas aí, mal animadas, temos essa parte do Garou também, essa parte aí dele na cama e depois dele levantando, que essas cenas aí foram horríveis, assim. A parte do Garou foi a pior do primeiro episódio. Essa parte dele na base dos monstros simplesmente foi horrível. E bom, várias cenas aí, na verdade, parece um mangá sem animação nenhuma. Parece que eu tô vendo um mangá que eles coloriram ali, porque não tem movimento nenhum. É uma cena ali que eles pegam no mangá e colorem ali. A única coisa que eu acho que ainda se salva nessa temporada é a opening, porque a opening realmente ela consegue ter uma certa animação e é empolgante em certos momentos. Até porque é a banda que cantou a mesma opening da primeira temporada. Só que mesmo assim tá bem abaixo da opening da primeira temporada. Até a opening da primeira temporada é bem superior. Só que falando sobre a terceira temporada, eu acho que a opening é a melhor coisa que eles têm. Tinha gente que achava que não dava para piorar da segunda temporada por conta do downgrade que tiveram da primeira para a segunda. Só que essa terceira temporada mostrou que dá para piorar mais ainda, porque essa terceira temporada tá simplesmente horrível. Tinha gente achando que ia ter parte boa na parte das conversas, mas simplesmente erraram até nessas partes. Até nas partes mais paradas eles estão conseguindo errar. E bom, dá pra ver o nível de rejeição no My Anime List. O pessoal do ocidente aqui tá rejeitando esse anime, e o pessoal do oriente também está rejeitando muito. Então assim, o mundo inteiro não está gostando dessa adaptação. E bom, agora falando sobre o episódio número 2 também, nossa, é uma outra coisa aí que se somando, é uma coisa horrível, mais horrível ainda, porque assim, o pessoal pensou, o primeiro episódio foi meio parado, tem certas cenas ali que não chamam tanta atenção, eles podem ter economizado. O segundo episódio pode ser bem melhor, e realmente eles conseguiram mostrar que ele é bem melhor pra ruim na verdade, porque foi pior ainda. Só tem cena estática, não tem nenhum movimento, e quando tem movimento é simplesmente ridículo como eles colocam. Com essas cenas que foram mostradas do Garou, que nossa, foi horrível de ver essa parte. E bom, nessa parte temos o Garou dando um calote também na lanchonete, ele comendo pra caramba e logo depois dando um calote. Enquanto isso também temos o Saitama, que está tentando fazer a Fubuki pagar a conta dele, porque ele esqueceu o dinheiro. É um caso diferente do Garou. E essa foi uma parte cômica aí do anime que até que foi razoável. Essa parte do Saitama oferecendo uma batata frita para a Fubuki, e logo depois que ela come a batata, ele sai correndo atrás do Garou para pegar ele e fala para pagar a conta. Eles conseguiram até que uma nota 5,5 para 6 no máximo nessa cena. Só que assim, essa parte não resolve nada, porque não é grande coisa essa parte também não. E bom, uma outra parte aí também que foi bem ridícula aí no anime, foi essa parte do Garou salvando esse garoto mais uma vez. E essa parte aí foi simplesmente ridícula, dele escorregando aí na grama desse jeito e indo salvar esse garoto. E essa parte aí já está virando um baita de um meme, porque tem gente aí colocando uma comparação dessa cena do anime e de uma cena aí que refizeram usando IA, e que é uma cena até que melhorzinha aí, mas que mostra que com pouco recurso eles fizeram melhor. E bom, tem essa parte de ação bem rápida na verdade do Garou indo atacar o Saitama aí, porque ele é um caçador de heróis, ele não deixa nenhum herói passar, e ele vai tentar atacar o Saitama, só que logo em seguida ele é derrotado pelo Saitama rapidamente. Então é uma coisa bem rápida. Então não é uma parte aí que exigiu tanta coisa também. A parte que teve mais ação e que poderia ter sido muito melhor foi essa parte do Garou contra esses dois caras e estavam vigiando ele, que viram um Garou salvando esse garoto, que foi mais uma parte aí que fez o pessoal sangrar pelos olhos, porque quando viu a cena da luta do Garou com esses caras, assim, teve certas partes aí que o pessoal deixou passar, só que assim, teve vários momentos aí dessa luta que não teve como, assim, zero movimento, e quando tinha movimento era uma coisa ridícula. E bom, o corpo do Garou, o design dele, inconsistente pra caramba em vários momentos, e é uma coisa que eles nem conseguiram manter, nenhuma consistência aí no design. Então assim, é preocupante, porque as cenas de ação que vamos ter mais à frente no mangá são muito mais impactantes, são muito assim, épicas na verdade, tem muito movimento e muita coisa que eles têm que trabalhar. Então assim, é uma grande preocupação, porque se nessas cenas aí que são menores, que tem menos movimento aí, tem certas coisas que não precisam de uma animação tão premium assim, eles fazem desse jeito, então quer dizer que quando eles chegarem mais à frente, quando tivermos partes bem épicas aí e que precisam de uma atenção, eles não vão conseguir entregar essa atenção, eles não vão conseguir dar essa atenção. Então é uma parte bem preocupante em relação ao anime de One Punch Man, porque não estamos pensando só na terceira temporada, estamos pensando na terceira e na futura quarta temporada, porque eles podem acabar fazendo, e é bem provável dado o que eles mostraram até agora no anime com esses dois episódios, porque tem muita coisa que vai ser mostrada só numa quarta temporada. Uma outra parte bem zoada foi essa parte aí, cena pós-crédito aí mostrando o zombie. É uma parte aí não tão relevante, mas assim, tá bem zoada a animação nessa parte também. E bom, uma coisa que eu acho que eles podem acabar colocando mais para frente é o CGI, porque eu acho que eles vão acabar colocando isso aí e deixar o negócio talvez pior ainda, se eles não souberem trabalhar. Porque normalmente o pessoal usa CGI, faz uma mescla ali de 2D com CG, que às vezes não dá pra perceber tanto. E do jeito que está, e que vamos ter mais parte de ação mais à frente, com bastante movimento, tem boa chance deles acabarem usando CG mais à frente. Eu não duvido que eles acabem fazendo isso, até porque na segunda temporada
temporada também tivemos. E bom, por conta dessa temporada estar sendo mal feita desse jeito, na verdade está sendo ridiculamente mal feita, os fãs estão questionando as pessoas por trás do anime, questionando o diretor, a staff, estúdio de animação, todo mundo aí. Só que tem uma parte que eles não estão questionando, é a parte principal, e que é a produtora. Porque a produtora é quem investe no anime, é ela que decide se vai ter ou não uma nova temporada ou se vai ter adaptação de um certo anime. E ela que bateu o martelo para uma terceira temporada de One Punch Man. Só que assim, tem gente achando que a terceira temporada estava em produção desde o final da segunda, mas não é bem assim não. Ela decidiu recentemente que iríamos ter uma terceira temporada, não faz muito tempo. E bom, uma outra coisa que mostra que a produtora é a principal responsável, tem vários responsáveis aí, o diretor e o estúdio são responsáveis de certa forma, só que a principal responsável é a produtora, porque é ela que investe no anime, é ela que dá condições para o pessoal fazer o anime, porque o pessoal tá achando que é o estúdio que escolhe o anime que vai fazer. Não, é a produtora que chega lá e contrata o estúdio. A produtora, ela contratou a JC Staff na segunda temporada e ela foi atrás dela na terceira temporada, porque a JC Staff é uma produtora aí que aceita vários animes. Como vocês veem em várias temporadas, ela sempre tá com vários animes aí na temporada, e é uma coisa que ela costuma fazer, e ela aceita todo o trabalho que vem. Então esse é um grande problema aí. A JC Staff não é santinha porque ela aceitou o trabalho de fazer a terceira temporada de One Punch Man. A mesma coisa para esse diretor da terceira temporada, ele aceitou fazer essa terceira temporada, até porque ele não tem nenhum grande trabalho, então fazer One Punch Man poderia ser uma coisa boa para ele, mesmo que a temporada fosse ruim. Então para ele tudo bem, assim, se o anime não for tão bem assim, ele vai tentar fazer o que ele conseguir, mas assim, se o pessoal não gostar, para ele tanto faz também. Só que uma coisa que mostra que a produtora é a grande responsável é o investimento que ela faz na terceira temporada, porque tá bem óbvio que a coisa tá bem feia nesse anime. E sabe por que disso? Porque ela não investiu no anime, ela simplesmente entregou recursos mínimos para o estúdio para fazer o anime, e foram esses aí que aceitaram, a JC Staff e esse diretor. Vocês acham que a Bandai, ela não foi atrás de estúdios maiores aí para fazer a terceira temporada de One Punch Man? Claro que ela foi, só que ninguém aceitou as condições que ela deu, o valor que eles ofereceram para fazer a terceira temporada, que era bem baixo. E bom, One Punch Man, como todo mundo sabe, não é um anime de baixo orçamento não. Para fazer aquelas cenas ali da primeira temporada, precisa ter investimento, e é uma coisa que a Bandai foi diminuindo na segunda temporada e diminuiu mais ainda na terceira temporada, porque sabe que com o anime de One Punch Man, com o nome One Punch Man, ela já vai conseguir render um bom dinheiro, mesmo se o anime não for grande coisa, mesmo se ele for rejeitado aí e o pessoal não gostar tanto, porque o anime de One Punch Man é famoso, a obra na verdade de One Punch Man é bem famosa, então por isso que ela vai conseguir ganhar alguma coisa de qualquer jeito. Ela pensou naquele negócio, porque eu vou investir mais se eu posso ter mais ou menos o mesmo lucro. Então assim, é uma visão que a Bandai está tendo e que muita gente não está vendo isso, muita gente está vendo só a parte do diretor e do estúdio. O estúdio JC Staff, ele é um estúdio decente, ele consegue fazer bons trabalhos, mas não com a parte de ação. O anime de ação, esquece. O anime de romance, drama, essa parte aí ele até consegue manter bem, ok. Só que anime de ação, esquece. Ele não vai entregar um trabalho premium aí não em parte de ação. E esse diretor só fez trabalhos pequenos e nada relacionado à ação. Então era esperado que ele não fizesse grandes coisas. Eles são culpados por aceitarem? São culpados também por aceitarem. Só que eles são principais responsáveis por conta de tudo que está acontecendo com a terceira temporada. É a produtora que é a principal culpada, a Bandai. Então assim, você pode questionar o estúdio, o diretor, por conta do trabalho que está sendo feito na terceira temporada, só que assim, atacar o diretor como estão fazendo, aí já é demais, atacar a pessoa dele. Você pode questionar o trabalho dele, questionar o que ele está fazendo com a terceira temporada de One Punch Man, mas agora atacar a pessoa ali, chegar nas redes sociais e ele de ataques ali, a pessoa dele, aí já é demais, aí já passaram dos limites. É uma coisa bem complicada que está acontecendo agora com ele, por conta do que está acontecendo na terceira temporada e o pessoal revoltado e não aceitando tudo isso que está acontecendo. Só que assim, esse pessoal, boa parte do pessoal que está atacando ele, esquece da maior responsável, como eu disse antes, que é a produtora. Então assim, você que está vendo esse vídeo, agora você está sabendo, não é só o diretor e o estúdio que estão por trás do anime, não, é uma produtora que decidiu fazer o anime, é uma produtora que não deu condições para fazer o anime, fazer a terceira temporada e entregar um bom trabalho, porque se ela desse condições, ela desse o investimento necessário para fazer a terceira temporada, a história da terceira temporada e também da segunda no passado, com certeza outros estúdios e um outro diretor estariam à frente na terceira temporada e também na segunda temporada. Então assim, com o investimento caindo nas temporadas aí de One Punch Man, foi diminuindo o pessoal que queria fazer parte do anime. Tem vários estúdios e vários diretores que gostariam de estar aí, só que ninguém é louco de aceitar um trabalho com baixo investimento, assim, sabendo que você vai trabalhar num anime famoso aí, com o nome, e que você não vai ter condições de entregar pelo menos um trabalho razoável. Então assim, várias pessoas gostariam de estar aí, mas com condições de trabalho também, porque não tem como você fazer esse anime com baixo orçamento também. E por isso que sobraram esse estúdio e esse diretor que não tem nome nenhum praticamente, que acabou aceitando, e o estúdio
estúdio aí, JC Staff, que é um estúdio bem ganancioso, na verdade, que assim, aceita vários trabalhos, o que oferecerem para ele tá aceitando. Ele não deveria ter aceitado, mas fazer o que? Acabou aceitando já. E se não fosse o JC Staff, poderia ter sido um estúdio bem pior também. Então, pensando nesse lado, a situação poderia ser bem pior. Então, assim, vocês podem questionar o trabalho do diretor, do estúdio, mas não podem atacar ele diretamente, atacar a pessoa dele. Aí já é uma coisa demais, aí já passaram dos limites. E que, assim, como eu disse antes, é a produtora. Foquem na produtora, cobrem ela, perguntem aí, coloquem lá, Bandai, por que vocês não estão investindo em One Punch? Por que está saindo esse negócio? Porque é ela que investe, é ela que faz aí, decide como vai ser o anime, qual o orçamento que vai ser dado ao anime. Ela que dá condições para fazer o anime. E que nesse caso, ela não deu condições. E por isso que essa terceira temporada está bem desastrosa já no início, já nesses 2 primeiros episódios. E que eu vou dar um aviso que eu já dei antes, na verdade. Não esperem nada dessa temporada. Na verdade, esperem que cada episódio seja pior que o outro. Porque se eles conseguirem entregar um trabalho pelo menos razoável, beleza. Agora, se ele for pior, cada episódio for pior que o outro, você já vai ter esperado. Então não vai ter tanta surpresa assim. Então assim, vão com baixas expectativas para os próximos episódios. Pelo menos se vocês permanecerem. Se vocês não permanecerem e quiserem ir para o mangá, vão direto para o capítulo 88 do mangá, que foi lá que parou. E que eu aconselho se vocês querem uma boa experiência com essa história. Então é isso, galera. Agora eu quero ver de vocês a frustração de vocês com a terceira temporada de One Punch Man. Coloque aqui tudo nos comentários. Coloque aí o que vocês estão sentindo, o que estão achando dessa terceira temporada. E o que esperam também para o final dela. Cada episódio, o que vocês esperam para cada episódio. E também se vocês têm esperança, eles trocarem de estúdio e de diretor para a próxima temporada, para a quarta temporada que podemos ter. E que é bem possível mesmo. E bom, antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera. Ficando por aqui e falou!